Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso estudo Apocalipse capítulo por capítulo, aqui no canal Sinais do Eterno. No capítulo anterior, vimos a pausa reconfortante da selagem do povo de Deus. Hoje, no capítulo 8 do Apocalipse, retornamos à sala do trono. A calmaria termina, e uma nova e impressionante série de profecias está prestes a começar. As 7 trombetas. O capítulo começa com a abertura do último selo. No versículo 1, João descreve: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Imagine a cena. Após os cânticos de milhões, o clamor dos mártires e os sons do trono, tudo para. Um silêncio solene e profundo enche o universo. É uma pausa dramática. A calma que precede a tempestade dos juízos de Deus. Se a jornada pelo livro do Apocalipse é algo que você busca e a profundidade da profecia lhe interessa, então você está no lugar certo. Acompanhe-nos inscrevendo-se no canal Sinais do Eterno e deixando sua curtida para fortalecer nossa comunidade de estudo. Durante esse silêncio, no versículo 2, 7 anjos especiais que estão diante de Deus recebem 7 trombetas. Mas antes que a primeira trombeta soe, uma cena de intercessão ocorre nos versículos 3 e 4. Um outro anjo, representando o ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote, se põe junto ao altar de ouro. Ele tem um incensário, e lhe é dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Esta imagem é de uma beleza profunda. No antigo santuário, o incenso que subia representava as orações do povo. Aqui, vemos que nossas orações, mesmo fracas e imperfeitas, sobem até o trono de Deus. Elas são misturadas com o incenso dos méritos e da justiça de Cristo, tornando-se aceitáveis e preciosas diante do Pai. Porém, uma mudança drástica acontece no versículo 5. O anjo pega o mesmo incensário que levava às orações, enche-o com o fogo do altar e o atira sobre a terra. O objeto de misericórdia se torna um instrumento de juízo. Esta ação simboliza o fim do tempo de intercessão. A misericórdia divina deu lugar à justiça. Imediatamente houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, os sinais de que os juízos de Deus estão prestes a começar. O versículo 6 conclui esta introdução. A introdução solene termina, e a primeira das 7 trombetas está prestes a soar. Entramos agora em uma série de juízos que mudaram o curso da história mundial. As trombetas representam a terceira cadeia profética do Apocalipse. Elas focam na desintegração e queda do Império Romano. É como se fossem os golpes de martelo que quebraram a grande estátua do sonho de Nabucodonosor no livro de Daniel. Para entendermos os próximos versículos, um detalhe é crucial. A profecia menciona repetidamente a terça parte. Isso ocorre porque, após a morte de Constantino, o Império Romano foi dividido em 3 grandes seções. Cada terça parte se refere a uma dessas divisões do mundo romano. No versículo 7, o primeiro anjo toca sua trombeta. O resultado é catastrófico. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Esta profecia se cumpriu de forma impressionante com as invasões dos godos, liderados por Alarico. Vindos do norte, seus ataques constantes sobre o Império Romano Ocidental foram como uma devastadora chuva de saraiva. O fogo de mistura com sangue descreve perfeitamente sua tática de queimar cidades, vilas e campos, deixando um rastro de destruição e morte. Historiadores da época, como o poeta Claudiano, lamentaram a queima das árvores em todo o país, um detalhe específico mencionado na profecia. O clímax dessa invasão foi o saque da cidade de Roma no ano 410, um evento que chocou o mundo e marcou o início do fim para o poderoso império.
A precisão com que a profecia bíblica descreve eventos históricos, séculos antes de acontecerem, é impressionante. Se a clareza deste estudo está fortalecendo a sua fé na palavra de Deus, deixe um comentário abaixo dizendo: "A Bíblia é fiel". Sua interação nos incentiva a continuar este trabalho aqui nos Sinais do Eterno. O primeiro golpe contra o Império Romano veio por terra, mas os juízos de Deus continuaram, e a segunda trombeta anuncia um ataque vindo de uma nova direção: o mar. Nos versículos 8 e 9, o segundo anjo toca a trombeta. O resultado é uma visão impressionante. Uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Como consequência, a terça parte do mar se tornou em sangue, a terça parte das criaturas marinhas morreu e a terça parte das embarcações foi destruída. Este juízo simboliza o colapso do poder marítimo de Roma. Historicamente, esta profecia se cumpriu com as invasões dos vândalos, liderados por Genserico. Os vândalos eram tão destrutivos que seu nome deu origem à palavra vandalismo. Genserico atacou o império pelo mar, e sua campanha foi como uma montanha ardendo em chamas, caindo sobre o poder naval de Roma. Na Batalha de Cartago, ele destruiu mais de 1000 navios romanos e matou mais de 100.000 homens, efetivamente entregando o controle do mar Mediterrâneo aos inimigos de Roma. Após os ataques por terra e por mar, a terceira trombeta soa. O juízo agora cai sobre as fontes de água doce da Europa, os rios e as nascentes. Nos versículos 10 e 11, uma grande estrela, ardendo como tocha, cai do céu. O nome da estrela é absinto, uma planta extremamente amarga. Ela envenenou as águas, e muitos morreram. Esta estrela cadente representa a ascensão e queda meteórica de Átila o Huno, conhecido como o flagelo de Deus. Ele e seus exércitos varreram a Europa, focando seus ataques nas regiões dos grandes rios, como o Reno, o Pó e o Danúbio. Sua passagem deixou um rastro de morte e amargura, como se as próprias águas estivessem envenenadas. O próprio Átila, sem conhecer a profecia, teria dito: "Uma estrela está caindo diante de mim. Eu sou o martelo do mundo." Suas próprias palavras ecoaram a descrição bíblica de sua obra devastadora. Após os ataques por terra, mar e rios, a quarta trombeta soa. O golpe final é desferido contra as próprias luzes que governavam o Império Romano do Ocidente. No versículo 12, João descreve que, com o toque do quarto anjo, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, fazendo com que a terça parte deles escurecesse. O sol, a lua e as estrelas, neste contexto, simbolizam as autoridades governamentais de Roma. O sol representava a maior autoridade, o próprio imperador. A lua e as estrelas simbolizavam as autoridades menores, como os senadores e cônsules. Esta profecia se cumpriu quando os Érulos, uma tribo germânica liderada por Odoacro, marcharam sobre a Itália. Eles removeram do trono o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto. Com a queda do imperador, o sol do império se apagou. As luzes menores, os senadores e cônsules, ainda brilharam por um curto período, mas logo também se extinguiram. A rainha das nações mergulhou em total escuridão política, dando início ao que hoje conhecemos como a Idade das Trevas. É importante lembrar que o verdadeiro inimigo de Roma foi sua própria corrupção interna, que abriu as portas para esses ataques. O capítulo termina com um aviso aterrorizante no versículo 13. João descreve um anjo voando pelo meio do céu, que clamava em grande voz: "Ai, ai, dos que habitam sobre a terra." E este lamento tinha um motivo: as restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Este é um momento de transição na profecia. Os 4 primeiros juízos, que levaram à queda do Império Romano Ocidental, terminaram.
o anjo anuncia que os 3 próximos toques de trombeta serão ainda piores. Eles são chamados de os 3 ais. Esses juízos, como veremos, cairiam sobre a parte oriental do império e marcariam o surgimento de um novo e formidável poder no cenário mundial. Em resumo, o capítulo 8 nos mostra o fim da intercessão e o início dos juízos divinos. As 4 primeiras trombetas descrevem, com incrível precisão histórica, a queda do Império Romano do Ocidente através de 4 grandes invasões. Agora, o palco está montado para calamidades ainda maiores. A clareza da profecia bíblica é uma âncora para nossa fé em tempos incertos. Se este estudo fortaleceu sua compreensão, demonstre seu apoio com uma curtida e compartilhe essa mensagem de esperança. Para continuar conosco nesta jornada de descobertas, inscreva-se no canal Sinais do Eterno e ative as notificações. Assim, você não perderá o próximo passo de nossa jornada pelo Apocalipse. No próximo episódio, o primeiro ai se concretiza. Veremos a ascensão de um novo poder vindo do deserto, simbolizado por gafanhotos terríveis, em nosso estudo do Apocalipse, capítulo 9.